Olá, amigos da TV Esporte Alagoano, opinião na rede mais uma vez no ar, e o assunto de hoje é o empate do CSA com o Atlético Mineiro no estádio Rei Pelé e a consequência disso para a sequência do time azulino em disputa na Série A do Campeonato Brasileiro. Antes de a gente discutir o assunto, deixa eu te convidar a se inscrever no canal, a ativar as notificações, deixa o seu clique lá no sininho, pode dar like, compartilhar esse vídeo para que a cada dia a gente possa desenvolver mais esse trabalho de divulgação, de discutir o esporte e o futebol em Alagoas. O CSA empatou com o Atlético Mineiro em 2-2 em mais um jogo pela Série A do Campeonato Brasileiro. O sexto jogo que o CSA está invicto no Campeonato Brasileiro jogando em Maceió. Ele perdeu a sequência de 4 vitórias consecutivas que já conseguia em jogos em casa e pontuou. Você tem duas maneiras de avaliar isso. Em relação ao jogo em si, um empate que caiu do céu para o CSA. Em nenhum momento do jogo o CSA conseguiu ser superior ou mais efetivo que o Atlético Mineiro. Até ganhou o primeiro tempo, com o Atlético chegando mais, tendo uma condição melhor dentro da partida. No segundo tempo, foi um jogo de um time só, o Atlético conseguiu pressionar, criar chances, mereceu o empate, merecia a virada e até mereceria a vitória. Entendo que o CSA encontrou o gol de empate que lhe deu esse ponto somado no estádio Rei Pelé. Então, em relação ao jogo, empate que caiu do céu para o CSA. Bom o empate. Em relação à competição, resultado muito ruim para o CSA. Os jogos em casa são jogos que estão sendo trabalhados pelo CSA como os jogos a buscar esses resultados e tentar claramente se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Nessa estratégia, a primeira feita após claramente se trabalhar essa estratégia, o CSA fracassou, o CSA não conseguiu vencer. O Atlético é um time fácil de ser batido? Não, é um time qualificado e mesmo com os desfalques que tinha ontem, mostrou ser um time forte. Luan jogou muita bola, Vinícius jogou muita bola, Hever foi muito bem no jogo, então é um time com capacidade, mas vive um momento muito ruim, vive um momento de pressão, de questionamentos. Ontem os dirigentes do Atlético passaram no campo e a torcida do Atlético ainda estava no estádio Rei Pelé, já que a torcida do CSA já havia sido liberada, e os dirigentes foram xingados, vaiados, apupados, tudo isso. Então não é um momento simples para o Atlético esse momento da Série A do Campeonato Brasileiro. Em função de tudo isso, o CSA precisava ter vencido o jogo ontem. Ele chegou ao mesmo número de pontos que o Ceará, mas está na zona de rebaixamento. Por quê? Porque os critérios de desempate do CSA para o Ceará são piores. O Ceará tem vitórias a mais e tem um saldo melhor de gols do que o CSA. Então, fundamental que o CSA tivesse vencido o jogo para sair da zona de rebaixamento, botar essa pressão para cima da equipe do Ceará. E outra, e igualar a pontuação com Fortaleza, se aproximar de Fluminense, todos esses cenários. E até porque o Cruzeiro também ganhou o jogo e colou no CSA. Mas isso não é desesperador. O CSA vai ter uma sequência difícil demais. E é preciso saber como é que o CSA sobrevive a essa sequência de jogos que ele terá. Ele terá Botafogo no Rio, Flamengo no Rio, Corinthians em Maceió e depois outra sequência de jogos fora, contra o Atlético do Paraná em Curitiba e contra o Grêmio em Porto Alegre. Essa sequência muito pesada que o CSA terá, Fortaleza e Ceará, que eu entendo que sejam os dois que brigam com o CSA no momento, também farão jogos muito difíceis nesse aspecto. Agora, é preciso dizer para o torcedor do CSA de forma clara, essa sequência pode definir, inclusive, o rebaixamento do CSA ou o CSA rigorosamente na briga. E vamos ver como é que o CSA vai montar essas estratégias para esses jogos. Esse primeiro contra o Botafogo, e para o pau.
todo mundo que tiver condição de jogo, ir para o jogo, tentar esse resultado positivo lá no Rio. É difícil o jogo? Claro que é. Mas entre esses adversários, talvez, mesmo fora de casa, o Botafogo é o adversário que o CSA possa competir de forma mais igual. Mais igual. O jogo contra o Flamengo, para mim, no meu modo de ver, prioridade o jogo com o Corinthians, que é aqui em Maceió, no estádio Rei Pelé. Para o CSA fazer o caldeirão, botar muita gente, pressionar, tentar a vitória. O jogo com o Flamengo, descarta. Se puder ter um time misto, eu não diria um time todo reserva como fez o Fortaleza ontem, mas se puder ter um time misto, ir ao Rio, para tentar perder de pouco, ou para, no milagre das coisas, conseguir um ponto, ótimo. Mas o foco do CSA precisa ser o jogo com o Corinthians. E se o CSA tiver essa condição de, no intervalo muito curto, ter que fazer a escolha é o jogo com o Corinthians em Maceió. Esquece esse jogo com o Flamengo, deixa fluir as coisas, poupa alguns jogadores para ter o time inteiro em casa, do lado da sua torcida, que ontem, mais uma vez, fez a diferença, trouxe um grande público para o estádio Rei Pelé e conseguiu empurrar o CSA. Mas ontem nada funcionou do jeito que o CSA imaginava. O CSA foi sem inspiração, sem intensidade, não teve a condição de disputar o jogo com o Atlético Mineiro. E para fechar, para o jogo, ótimo resultado. O CSA merecia ou poderia ter perdido o jogo. Para o campeonato, resultado ruim, o CSA permanece na zona de rebaixamento e se tivesse vencido, provavelmente fecharia essa rodada fora do Z4. Mas segue o jogo e o CSA vai tentar a recuperação na segunda-feira, com todos os resultados já tendo acontecido e o CSA ciente do que faz e do que pode fazer para, de repente, até sair da zona de rebaixamento. Mas isso é assunto para um próximo Opinião na Rede, daqui para segunda-feira, quando o CSA enfrenta o Botafogo. Um grande abraço, deixa o teu like, se inscreve no canal, participa com a gente, faça as suas interações, compartilhe esse vídeo para que a gente possa cada dia mais divulgar o esporte e o futebol em Alagoas. Um grande abraço.